Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Uma noite de sexta-feira. Respirar se torna mais simples quando a noite chega com delicadeza. O mundo desacelera quase sem avisar, como se alguém tivesse diminuído o volume dos pensamentos. Há um convite silencioso no ar, um convite para se acomodar por dentro, para deixar os ombros soltarem o peso do dia e permitir que o corpo encontre um ritmo mais calmo, bem calmo, seguro. Era uma noite de sexta-feira de janeiro. O frio era leve, desses que não machucam, apenas envolvem. As ruas estavam tranquilas, iluminadas por luzes quentes que se refletiam no asfalto limpo, criando pequenos espelhos dourados. Não havia pressa em lugar nenhum. O tempo parecia mais generoso, caminhando devagar, respeitando cada passo. Ele seguia pela rua silenciosa com as mãos nos bolsos do casaco, sentindo o tecido macio proteger do vento suave. O ar tinha um cheiro delicado de inverno, misturado com algo familiar, talvez madeira antiga, talvez pinheiro. As janelas das casas exibiam cortinas claras, algumas com pequenas luminárias acesas, criando cenas acolhedoras que aqueciam só de olhar. Foi então que ele viu o café. Não era grande, nem chamativo. Um lugar discreto, com uma fachada simples e elegante. A luz que vinha de dentro era dourada, quase âmbar, e escapava pelas janelas embaçadas, desenhando sombras suaves na calçada. Havia um letreiro pequeno, iluminado de forma gentil, como se não quisesse interromper a quietude da rua. Ao empurrar a porta, um sino delicado soou. Um som macio, distante, quase um sussurro metálico que se espalhou pelo ambiente. Lá dentro, o calor o envolveu imediatamente, junto com o aroma confortável de café fresco, cacau quente e um leve toque de canela. O tipo de cheiro que faz o peito relaxar sem esforço. O café era aconchegante, muito aconchegante. Mesas de madeira clara, algumas velas pequenas protegidas por vidros, uma lareira discreta crepitando com calma, sem estalos altos. Apenas o som constante do fogo, tranquilo, constante, confiável. Um tapete macio cobria parte do chão, e cadeiras acolchoadas convidavam ao descanso. Algumas pessoas conversavam em voz baixa. Risos suaves surgiam aqui e ali, nunca altos, nunca invasivos. Havia um casal perto da janela, compartilhando uma xícara fumegante, trocando olhares tranquilos. Um senhor folheava um livro antigo, virando as páginas com cuidado, como se cada palavra fosse frágil e preciosa. Em outra mesa, duas amigas falavam sobre lembranças simples, coisas pequenas que só importam quando o coração está em paz. Ele escolheu uma mesa perto da lareira. Ao se sentar, sentiu o calor tocar as pernas, lento, constante, confortável. Retirou o casaco, dobrando-o com calma, e deixou que o corpo encontrasse uma posição fácil, sem tensão. O mundo ali dentro parecia protegido do lado de fora, como se nada pudesse dar errado naquele espaço. Logo veio a bebida. Um cacau quente, servido em uma caneca de cerâmica grossa, aquecida. O vapor subia lentamente, desenhando formas que se desfaziam no ar. Ao levar a caneca às mãos, o calor atravessou a pele, espalhando-se pelos dedos, pelas palmas, subindo pelos braços. O primeiro gole foi suave, cremoso, doce na medida certa. Um conforto que descia devagar, aquecendo por dentro. Enquanto bebia, ele observava o ambiente. Havia pequenos enfeites de inverno espalhados pelo café. Ramos de pinheiro em vasos simples, estrelas de madeira penduradas perto do balcão, fios de luzes delicadas, quase invisíveis, criando um brilho contínuo e sereno. Nada excessivo. Tudo parecia estar exatamente onde deveria estar. Em uma prateleira próxima, havia cartas antigas guardadas em caixas de madeira. Algumas pessoas se aproximavam, escolhiam uma carta e liam em silêncio, com um leve sorriso. Eram mensagens deixadas por quem já passará por ali. Palavras gentis, desejos simples, lembranças de noites tranquilas como aquela. Ele pegou uma carta ao acaso e leu devagar. Falava sobre gratidão, sobre encontrar descanso nas pequenas coisas, sobre confiar no tempo. Ao devolver a carta ao lugar, sentiu algo sutil, quase imperceptível, como se aquela leitura tivesse aquecido algo dentro do peito.
Não era emoção intensa. Era um calor suave, constante, parecido com o da lareira. Um conforto que não precisa de explicação. Do lado de fora, através da janela, a noite seguia calma. Um céu escuro, limpo, pontilhado de estrelas. Em um momento silencioso, uma estrela cadente riscou o céu lentamente, deixando um traço delicado de luz. Não foi um evento grandioso. Foi apenas bonito, simples, suficiente. Dentro do café, uma música distante começou a tocar. Um som leve, quase como um piano tocado em outro cômodo. A melodia era lenta, repetitiva de um jeito confortável, acompanhando a respiração do ambiente. As conversas continuaram, mas pareciam ainda mais baixas, como se todos quisessem respeitar aquela música suave que envolvia tudo. Ele terminou o cacau aos poucos, sem pressa. Cada gole parecia marcar o tempo de forma diferente, como se os minutos se alongassem, se tornassem macios. Pegou um cobertor leve que estava dobrado sobre a cadeira ao lado e o colocou sobre os ombros. O tecido era quente, pesado na medida certa, trazendo uma sensação de proteção, seguro, aconchegante. A lareira continuava ali, constante, com suas chamas dançando lentamente. O som do fogo, misturado à música distante e às vozes suaves, criava uma harmonia simples. Um tipo de harmonia que não exige atenção. Ela apenas existe, sustentando o momento. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a se despedir. Não havia alvoroço, nem barulho. Apenas sorrisos tranquilos, casacos sendo colocados, o sino da porta tocando de vez em quando, sempre delicado. O café ficava cada vez mais silencioso, mas não vazio, cheio de uma presença calma, como se as conversas permanecessem no ar, transformadas em memória boa. Ele ficou mais um pouco, observando a luz da lareira refletir nas paredes, sentindo o peso confortável do cobertor. Pensou nas cartas, nas estrelas, na música distante. Pensou em como algumas noites parecem abraçar a gente sem pedir nada em troca. Quando finalmente se levantou, agradeceu com um gesto simples, silencioso. Vestiu o casaco devagar e saiu para a rua. O ar frio o recebeu de novo, mas agora parecia ainda mais gentil. A rua continuava quieta, iluminada pelas mesmas luzes quentes. Tudo estava em seu lugar. Caminhando de volta, sentiu uma paz profunda se espalhar. Uma paz que não vem de grandes acontecimentos, mas da soma de pequenos momentos bem vividos. O corpo estava relaxado, a mente tranquila, o coração aquecido. A noite seguia ali, aberta, acolhedora. E enquanto ele caminhava, a sensação era de gratidão silenciosa. Por aquela sexta-feira simples, pelo café escondido na rua calma, pelas pessoas felizes, pelas conversas baixas, pelo calor compartilhado. A cada passo, o cansaço bom se aproximava. Um cansaço suave, que convida ao descanso. O mundo parecia sussurrar que estava tudo bem, tudo em paz, tudo seguro. E assim, envolvido por essa tranquilidade profunda, a noite o acompanhava gentilmente, conduzindo, sem esforço, para um sono calmo, contínuo, sereno. A rua seguia tranquila enquanto ele caminhava, como se tivesse sido desenhada especialmente para aquela noite. O som dos próprios passos era suave, quase imperceptível, misturando-se ao farfalhar distante das árvores. O frio leve tocava o rosto de maneira gentil, trazendo uma sensação limpa, renovadora, que combinava com o silêncio confortável ao redor. As luzes dos postes formavam ilhas de calor no caminho. Ao passar por cada uma, o corpo parecia relaxar ainda mais, como se a claridade morna envolvesse também os pensamentos. Não havia pressa, nenhuma obrigação, aguardando. Apenas o presente, simples e inteiro. Em uma esquina, o sino de uma pequena capela tocou ao longe. Um som lento, espaçado, quase dissolvido no ar. Não chamava, não alertava, apenas existia, marcando o tempo de forma delicada, lembrando que aquela noite seguia seu próprio ritmo. Ele parou por um instante, respirando fundo. O aroma de pinheiro voltou a aparecer, vindo talvez de algum jardim próximo, talvez apenas da memória recente do café. Era um cheiro reconfortante, que lembrava cuidado, lembrava abrigo, algo que se reconhece sem precisar entender. Ao chegar em casa, a porta se abriu sem esforço. O interior estava silencioso, aquecido, iluminado por uma luz baixa e
e confortável. Ele deixou os sapatos perto da entrada, caminhando pelo chão com passos leves. Cada gesto era feito devagar, como se prolongar aquela sensação fosse importante. Um cobertor repousava sobre o sofá, dobrado com cuidado. Ele o abriu e sentiu o peso conhecido, acolhedor, envolvendo os ombros mais uma vez. A lareira pequena foi acesa, não para aquecer de verdade, mas para criar presença. A chama surgiu calma, estável, refletindo nos objetos ao redor com um brilho suave. Na estante, algumas cartas antigas estavam guardadas em uma caixa simples. Ele se sentou e abriu uma delas. A letra era tranquila, desenhada com paciência. Falava sobre noites silenciosas, sobre encontrar descanso mesmo quando o dia foi longo. Falava sobre confiar que tudo segue seu curso natural. Ao fechar a carta, um sorriso discreto surgiu. Não era alegria intensa. Era contentamento. Um estado sereno, confortável, que se espalhava lentamente, como o calor da bebida que ainda parecia presente no corpo. A música distante voltou à memória. Não era possível ouvi-la ali, mas ela permanecia, como um eco suave. Uma melodia repetitiva, calma, que parecia sincronizar com a respiração. Inspirar, expirar, tudo em harmonia. Ele se acomodou no sofá, apoiando a cabeça, deixando o corpo afundar levemente nas almofadas. O cobertor ajustado, a luz baixa, o som quase inexistente da lareira. Cada detalhe cooperava para o mesmo propósito silencioso. Descanso, descanso verdadeiro, profundo. Do lado de fora, a noite continuava firme, protegendo tudo com seu manto escuro e estrelado. Nenhuma interrupção, nenhuma urgência. Apenas o tempo passando devagar, gentil, respeitoso. Os pensamentos começaram a se espaçar. Um aqui, outro ali, surgindo e indo embora sem insistir. Não havia necessidade de segurá-los. Eles simplesmente flutuavam, leves, até desaparecerem. O corpo estava pesado de um jeito bom. Um peso que não prende, apenas sustenta. Os músculos relaxavam pouco a pouco, soltando qualquer resto de tensão que ainda pudesse existir. O coração batia tranquilo, constante, confiante. E naquela quietude completa, ele sentiu gratidão novamente. Pela noite de sexta-feira, pelo café escondido, pelas conversas suaves, pela música distante, pelas cartas antigas, pelas luzes quentes no caminho, pelos pequenos detalhes que, juntos, criaram algo maior, uma paz inteira. A chama da lareira seguia seu movimento lento, quase hipnótico. O som do fogo era um sussurro contínuo, uma presença amiga. A respiração se aprofundava naturalmente, encontrando um ritmo confortável, estável, seguro. Sem perceber o momento exato, o cansaço gentil se transformou em sono. Um sono que não exige, não puxa, apenas chega. Macio, silencioso, envolvente. E assim, embalado por essa tranquilidade profunda, pela sensação de estar protegido, cuidado e em paz, a noite cumpria seu papel com delicadeza, conduzindo suavemente para um descanso longo, sereno, contínuo. O silêncio foi se tornando ainda mais amplo, como um campo aberto coberto por neve leve. Tudo permanecia ali, mas sem peso, sem esforço. A casa respirava junto com ele, em um ritmo calmo, constante, quase imperceptível. A luz da lareira diminuía pouco a pouco, não por apagar, mas por suavizar. As sombras nas paredes ficavam mais longas, mais lentas, como se também estivessem se acomodando para descansar. O cobertor mantinha o corpo aquecido, criando um limite confortável entre o mundo lá fora e aquele refúgio silencioso. O aroma de madeira queimada misturava-se ao cheiro limpo do ar noturno que entrava discretamente por uma fresta da janela. Um frio leve tocava o rosto, equilibrado pelo calor ao redor. Tudo estava em harmonia, sem excessos, sem faltas. Em algum lugar distante, talvez na rua, talvez apenas na memória, os sinos voltaram a soar. Uma única vez. Um som espaçado, profundo, que parecia marcar o fim de algo e o começo de outra coisa ainda mais tranquila. Depois disso, nada mais. Apenas silêncio, novamente. Os pensamentos agora eram raros, espaçados como estrelas em um céu amplo. Quando surgiam, vinham suaves, sem forma definida. Imagens do café retornavam brevemente. A luz dourada,
as xícaras fumegantes, os rostos tranquilos, e então se dissolviam, como fumaça no ar frio. O corpo afundava um pouco mais no sofá, encontrando uma posição perfeita sem precisar procurar. Os ombros soltos, a mandíbula relaxada, a testa lisa. Cada parte parecia saber exatamente o que fazer. Descansar. Apenas descansar. A respiração seguia profunda e natural. O ar entrava fresco, saía morno. Inspirar, expirar, sempre no mesmo ritmo confortável. Não havia nada a ajustar. Tudo já estava certo. Lá fora, o céu permanecia atento, pontilhado de estrelas silenciosas. Nenhuma nuvem, nenhum ruído. Apenas a sensação de que a noite cuidava de tudo, mantendo o mundo em ordem enquanto o descanso acontecia. O tempo já não tinha importância. Minutos e horas se misturavam, ficando macios, indistintos. Só existia aquele momento prolongado, contínuo, seguro. Um espaço onde nada é exigido, nada é esperado. O calor da lareira continuava presente, mesmo com as chamas mais baixas. Um calor que não depende do fogo, mas da lembrança dele. Assim como a música distante, que já não se ouvia, mas ainda embalava o silêncio. O cansaço agora era completo, profundo, gentil. Não havia resistência. O corpo aceitava o sono como algo natural, merecido. Um presente simples depois de um dia vivido. E nesse estado de calma total, envolvido por memórias boas, luzes quentes e sensações aconchegantes, ele se permitia ir mais fundo, mais quieto, mais sereno. A noite seguia firme, guardando sonhos tranquilos, caminhos suaves, imagens leves. Tudo estava protegido, tudo estava em paz. E assim, sem perceber a transição, o descanso se tornava pleno. Um sono contínuo, profundo, acolhedor, como a própria noite de sexta-feira, que agora repousava junto com ele, silenciosa e inteira. O mundo parecia distante agora, como se estivesse separado por uma camada macia de silêncio. Tudo continuava existindo, mas de forma suave, respeitosa, sem interferir. A casa permanecia imóvel, guardando aquele descanso como um segredo precioso. O cobertor acompanhava cada respiração, subindo e descendo lentamente, em um movimento quase imperceptível. O corpo estava entregue, confortável, sustentado. Não havia necessidade de mudar de posição, nem de pensar em qualquer outra coisa. Tudo o que era importante já estava ali. A memória da noite voltava em fragmentos calmos. A rua silenciosa, as luzes quentes refletidas no chão, o café escondido como um pequeno tesouro urbano. As pessoas felizes, conversando em tons baixos, compartilhando momentos simples. Nada extraordinário. E ainda assim, perfeito. A lareira agora era apenas um brilho suave na lembrança, mas seu calor permanecia espalhado, como se tivesse sido absorvido pela pele. Um calor interno, constante, que não desaparece facilmente. A sensação de abrigo continuava firme. A respiração seguia tranquila, profunda, regular. Cada inspiração parecia trazer mais calma. Cada expiração levava embora qualquer resquício de tensão. O corpo entendia que estava seguro, protegido, em paz. Os pensamentos já não formavam frases. Eram apenas sensações vagas, imagens sem contorno, cores suaves. Um tom dourado aqui, um azul escuro ali. Tudo lento, fluido, agradável. Nada insistia em ficar. O silêncio era confortável, preenchido apenas por pequenos sons quase invisíveis. O estalo distante da madeira acomodando-se, o leve sussurro do vento lá fora, talvez o tique suave de um relógio em outro cômodo. Sons que não interrompem, apenas acompanham. A noite avançava com delicadeza. O céu continuava firme, cuidando das ruas vazias, das janelas apagadas, dos sonhos que começavam a nascer em cada casa. Uma presença calma, constante, confiável. O corpo afundava ainda mais naquele descanso profundo. Os músculos soltos, a mente quieta, o coração em ritmo sereno. Não havia nada a fazer, nada a decidir, apenas permanecer. As lembranças gentis do café surgiam uma última vez. A caneca quente entre as mãos, o sino da porta tocando suavemente, a música distante preenchendo o espaço, a estrela cadente riscando o céu sem pressa. Tudo se unia em uma sensação única de bem-estar. E então, até essas imagens começaram a se dissolver.
como se fossem guardadas com cuidado, dobradas e colocadas em um lugar seguro. Não era um fim, apenas um repouso. O sono agora era profundo e contínuo, um descanso que se espalhava por dentro, trazendo serenidade, trazendo calma. Um tipo de descanso que não se apressa, que não se rompe facilmente. A noite de sexta-feira permanecia ali, silenciosa, acolhedora, inteira, como um abraço longo, constante, que sustenta sem apertar. E enquanto tudo repousava, envolvido por essa tranquilidade suave, o mundo seguia seu curso em silêncio, seguro, calmo, em perfeita paz. A quietude se aprofundava ainda mais, como um lago sem ondas sob o céu noturno. Tudo estava em repouso, mas não parado. Havia um movimento suave acontecendo por dentro, lento, contínuo, quase imperceptível, como a respiração tranquila de alguém que dorme bem. O corpo permanecia aquecido, confortável, entregue ao descanso. O cobertor parecia fazer parte dele agora, moldando-se com cuidado, oferecendo apoio sem peso. Cada inspiração era silenciosa. Cada expiração liberava um pouco mais do dia que já tinha ficado distante. A casa seguia em silêncio respeitoso. As paredes guardavam histórias antigas, noites parecidas com aquela, cheias de calma e simplicidade. O chão frio sustentava tudo com firmeza, como se dissesse que não havia perigo, não havia urgência, apenas permanência. As imagens que ainda surgiam eram lentas, suaves. A fachada do café iluminada pela luz dourada, o vapor subindo da caneca quente, o sorriso discreto das pessoas felizes, conversando sem pressa, tudo envolto por um tom quente, acolhedor, seguro. A música distante, que antes vinha de algum lugar indefinido, agora parecia nascer dentro do silêncio. Não havia notas claras, apenas um ritmo calmo, repetitivo, quase como um embalo. Um som que não se ouve com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. O frio leve da noite permanecia do lado de fora, respeitando os limites daquele refúgio. Do lado de dentro, o calor era constante, equilibrado, suficiente. Um contraste perfeito, confortável, familiar. O tempo seguia se alongando, dissolvendo suas bordas. Não era possível dizer quanto havia passado, e isso não importava. O descanso não precisava de medida, apenas de entrega. Os pensamentos agora eram raros demais para serem percebidos. Quando surgiam, vinham como nuvens finas, atravessando o céu da mente sem deixar sombra. Logo se desfaziam, silenciosos, deixando espaço para mais calma. O coração batia firme e sereno, em um ritmo seguro. Cada batida parecia confirmar que tudo estava bem, exatamente como deveria estar. Nada faltava, nada sobrava. A noite cuidava do mundo lá fora, das ruas vazias, dos postes de luz, das janelas fechadas. E cuidava também daquele sono profundo, garantindo que fosse tranquilo, contínuo, restaurador. Pouco a pouco, até a noção de estar ali começou a se dissolver. Não havia mais sofá, nem lareira, nem casa. Apenas uma sensação ampla de conforto, como flutuar em algo macio, silencioso e quente. A sexta-feira se tornava apenas um sentimento. Um sentimento de encerramento suave, de dever cumprido, de descanso merecido. Um ponto final calmo no ritmo da semana. E assim, envolvido por esse silêncio gentil, por essa segurança tranquila, o sono seguia firme, profundo, acolhedor, sem interrupções, sem pressa, apenas descanso. Tudo permanecia em paz. O corpo, a mente, a noite. Tudo em perfeito repouso. A tranquilidade se mantinha como um véu suave, cobrindo tudo com cuidado. Nada surgia para quebrar esse estado calmo. Pelo contrário, a quietude parecia se aprofundar, tornando-se ainda mais estável, mais segura, como um abrigo construído com paciência ao longo da noite. O corpo permanecia imóvel, não por rigidez, mas por conforto pleno. Cada parte havia encontrado seu lugar ideal. Os pés aquecidos, as mãos relaxadas, o rosto solto. A respiração seguia lenta, natural, como se tivesse sempre sido assim. O silêncio agora era macio, não vazio, mas cheio de presença. Uma presença gentil, que acolhe sem exigir atenção. Dentro dele, a sensação de estar protegido crescia, como se a própria noite estivesse vigiando, garantindo que nada interrompesse aquele descanso profundo.
Imagens distantes ainda flutuavam, muito leves. A rua silenciosa reaparecia por um instante, com suas luzes quentes refletidas no chão. O café surgia novamente, quieto, com suas janelas embaçadas e o brilho dourado escapando para fora. As pessoas felizes ainda estavam lá, conversando em tons baixos, sorrindo com simplicidade. Uma última lembrança surgia com delicadeza. Uma carta esquecida sobre a mesa do café, escrita com cuidado, dizendo apenas palavras gentis. Nada que precise ser lido agora. Apenas a sensação de que existem mensagens boas esperando, sempre que for o momento certo. A música distante parecia se afastar ainda mais, tornando-se quase parte do próprio silêncio. Um embalo invisível, constante, que sustentava o sono sem esforço. Um ritmo lento, repetido, confortável. O frio leve de janeiro permanecia do lado de fora, mas já não era percebido. Aqui dentro, tudo estava equilibrado. O calor certo, a calma certa, o descanso exato. Não havia necessidade de ajuste. Tudo fluía como deveria. O tempo continuava sem forma. As horas não importavam. Apenas a continuidade daquele estado sereno, profundo, restaurador. Um descanso que se espalhava devagar, alcançando cada canto do corpo, cada espaço da mente. O coração seguia tranquilo, confiante. Cada batida era um lembrete silencioso de que tudo estava em ordem. Não havia pendências, não havia urgências. Apenas o agora, suave, inteiro. A noite avançava sem ruído, cuidando do mundo com a mesma delicadeza com que cuidava daquele sono. As estrelas permaneciam no céu, imóveis, como pequenas guardiãs silenciosas. As ruas dormiam, as casas dormiam, tudo repousava junto. Pouco a pouco, até a sensação de estar sonhando começou a se dissolver. Restava apenas um estado amplo de conforto, como flutuar em algo quente e seguro, sem bordas definidas. A sexta-feira se encerrava ali, com gentileza. Não como um fim abrupto, mas como um fechar de olhos tranquilo, confiante, completo. Uma despedida suave que prepara o caminho para o descanso mais profundo. E assim, envolvido por essa paz contínua, sustentado pelo silêncio acolhedor da noite, o sono seguia firme, sereno, ininterrupto. Um descanso longo, confortável, protegido, exatamente como deveria ser. Havia um instante especial, quase invisível, em que tudo se tornava completo. Não era marcado por som, nem por imagem clara, mas por uma sensação profunda de encaixe. Como se cada parte do corpo tivesse finalmente encontrado repouso, e cada pensamento tivesse escolhido silêncio. A respiração se aprofundava com naturalidade, lenta e confortável. O ar entrava suave, preenchendo o peito com calma, e saía morno, levando embora qualquer resto de peso. Esse movimento simples se repetia, constante, criando um ritmo seguro, previsível, acolhedor, um ritmo que convidava a permanecer. As lembranças da noite se organizavam com delicadeza, como páginas sendo fechadas uma a uma. O café permanecia ali, envolto em luz dourada, guardando o calor das xícaras, o som distante do sino na porta, os sorrisos tranquilos das pessoas que compartilharam aquele espaço. Tudo isso não se perdia, apenas repousava. A rua silenciosa surgia novamente, agora completamente adormecida. As luzes quentes ainda acesas, protegendo o caminho. O frio leve de janeiro envolvia tudo com cuidado, sem invadir, apenas abraçando. O céu escuro, firme, salpicado de estrelas imóveis, parecia observar com serenidade, garantindo que nada precisasse acontecer. Dentro, o corpo estava profundamente confortável. Os músculos soltos, a testa lisa, a mandíbula relaxada. O cobertor mantinha o calor constante, criando uma sensação de ninho, de abrigo completo. Cada ponto de contato trazia segurança, sustentação, descanso. O coração batia calmo, em um ritmo tranquilo, como se estivesse sintonizado com a própria noite. Cada batida era um lembrete silencioso de que tudo estava bem. Nada faltava, nada ameaçava. Tudo seguia em perfeita ordem. Uma gratidão suave se espalhava por dentro, sem forma definida. Gratidão pelas pequenas coisas, pela sexta-feira que terminou em paz, pela companhia invisível da noite, pelo simples fato de poder descansar, de poder soltar, de poder confiar. Nesse ponto,
O sono já não era uma chegada, era uma presença. Ele se espalhava devagar, envolvendo pensamentos, sensações, memórias. Tornava tudo mais lento, mais macio, mais distante, sem apagar, apenas acalmar. As imagens começavam a se dissolver como névoa sob a luz baixa. O café, a rua, a lareira, as cartas antigas, tudo se afastava com gentileza, como se dissesse que poderia esperar, que estaria ali novamente, quando fosse o momento certo. Restava apenas uma sensação ampla de conforto, como flutuar em algo quente, silencioso e seguro. Um espaço sem bordas, sem exigências, sem tempo. Apenas descanso. A noite seguia cuidando de tudo, silenciosa e atenta, guardando o corpo, embalando a mente, preparando sonhos tranquilos, leves, bons. Nada precisava ser controlado, nada precisava ser pensado. E assim, envolvido por esse acolhimento profundo, por essa paz contínua, o descanso se tornava completo. Um sono profundo, sereno, restaurador, um sono que chega devagar e permanece calmo, bem calmo, seguro, tudo em paz.